Hoje a gente vai falar de um tema um pouco delicado, que é a romantização de relacionamentos abusivos nesses livros que estão na moda ultimamente, principalmente no TikTok. Eu sou leitora há muito tempo, eu tenho percebido que a busca por livros dark romance aumentaram demais e eu acho isso extremamente problemático. E eu queria conversar um pouco sobre que eu acho que às vezes as pessoas podem ser que não tenham se conscientizado ainda do tamanho do BO que é esse tipo de livro. Pra mim, sendo bem honesta e sincera, assim, logo de cara, dark romance é uma pornografia para mulheres. E a gente vê tanto conteúdo contra a pornografia dos homens, e as mulheres estão viciadas em pornografia também. A diferença é que os homens se viciam em pornografia em vídeo e as mulheres se viciam em pornografia em livros. Mas isso continua sendo extremamente problemático. E acredito que o boom disso tudo tenha surgido com 50 Tons de Cinza, a loucura de um livro. Eu li um pouquinho e eu perdi o interesse, mas eu vi os filmes e é assim, gente, um completo absurdo, né? É a romantização mesmo de um relacionamento completamente abusivo, onde geralmente os homens querem definir a sua roupa, querem definir o seu trabalho, querem definir como você vai agir, até o método anticoncepcional que você vai usar, eles quem escolhem. É um completo delírio. Só que as mulheres romantizam isso porque ao mesmo tempo ele dá presente, ele cuida dela, ele tem ali uma energia sexual forte. E acredito que as mulheres hoje em dia sintam falta disso e elas confundem ali o que que é uma energia predominantemente masculina e o que que é um abuso. E se a gente pega os livros mais lidos, principalmente no BookTok, em Kindle e tal, tem muito essa tendência de livros hot. Eu vou ser muito sincera com vocês, eu acho um completo desserviço esse tipo de livro, eu não gosto. Eu não acho produtivo, eu não acho benéfico para a saúde da mulher, principalmente para a saúde mental. Relatos de pessoas que contam que são viciadas já em livros dark romance e que essas mulheres acabaram com o casamento delas, porque elas viam naquele homem do livro ali um rebelde, que vai me proteger a todo custo, e que não sei o quê, e começam a ver nos maridos, às vezes, uma personalidade mais calma, sabe? E começam a perder o interesse no marido, porque elas estão idealizando essa loucura aí desses personagens dos livros. Só que a gente tem que entender que a vida real não é um livro, e que aquilo é ficção, e é uma ficção deturpada, feita para roer a cabeça das mulheres, e, gente, não dá. Eu não quero me colocar aqui num grau de superioridade para falar que o que você está lendo é ruim, mas não dá para levar esse tipo de leitura a sério. É uma leitura que não enriquece o seu vocabulário, que não enriquece o seu repertório, que não te agrega em nada, inclusive te prejudica e muito. Te vicia num conteúdo extremamente perigoso para você. Pode atrapalhar o seu casamento, pode atrapalhar suas relações, deturpa a tua mente a ponto de você confundir o que que é um homem protetor, um homem que gosta de você, com um maluco que tá abusando da sua cabeça. Com esse boom de 50 tons de cinza, de 365 dias, né, que é aqueles mafiosos bravos e não sei o quê. Aquele filme 365 dias é, assim, um delírio, gente. Simplesmente o cara sequestra a mulher e fala, agora você vai ficar comigo. E as mulheres acham isso bonito e acham isso romântico. Como assim? O que que tá acontecendo com as pessoas? O que que tá acontecendo com as mulheres? E se a gente for destrinchar esse comportamento, aí eu acho que dá até para puxar um gancho nesse movimento Red Pill também, porque são homens completamente malucos da cabeça, que acham que tem que ter uma voz muito autoritária, que acham que tem que exercer um controle muito grande em cima da mulher, que obrigam a isso, que obrigam aquilo. E a gente vê, e a gente está vendo o tanto que isso tem sido prejudicial para os relacionamentos, né? A ideia com esse vídeo é conscientizar, principalmente as mulheres que gostam desse conteúdo, a talvez darem uma chance para outro tipo de literatura, né? Um outro subgênero. Tudo bem você gostar de uma coisa mais quente e tal, mas assim, talvez mais madura. E reconhecer que isso é completamente perigoso para a mente de quem lê. É necessário sim que se tome cuidado com as coisas que é divulgada por aí, com as coisas que se leem. Tá acostumada a ler ali um Nicholas Sparks, um romance Água com Açúcar, não é algo que eleve muito a sua dopamina nem a sua adrenalina. Então, aqui, e aí quando você pega esse tipo de romance, onde o cara é super sexy, é alto, é macho alfa, e ele causa um certo ciricutico na gente, inspirar assim mais eufórico, e isso ativa a nossa adrenalina, ativa a nossa dopamina, a nossa curiosidade, e a gente vai se interessando cada vez mais por esse tipo de conteúdo, e todo o resto vai perdendo a graça. E aí que começa a entrar o vício. Um conteúdo barato, raso, superficial, inútil, perigoso, doentio, que faz mal para as mulheres, fisicamente e mentalmente também. Toda uma história, quando tem história, né? Porque muitos também nem têm, é só cena de hot e vamos lá. Mas os que têm história é todo um rolê onde o cara ele mata 50 mil pessoas e assalta banco e faz não sei o que para proteger a mulher dele. As mulheres confundem essa proteção masculina com crime, crime mesmo, sabe? Enfim, a minha proposta aqui não é atacar ninguém que gosta desse conteúdo.
A minha proposta é conscientizar, é tentar alertar e abrir os olhos dessas meninas, principalmente meninas, porque esse subgênero ele é consumido muito mais por adolescentes, a prestarem um pouco de atenção no quanto isso pode afetar a mente delas. E estarem dispostas a sair desse tipo de conteúdo um pouco e procurar outros tipos de livros. Esse tipo de leitura não difere em nada do conteúdo exposto em vídeo, que a gente tanto critica por aí. Uma forçação de barra de tipo, nossa, olha como ele é mau, olha como ele é protetor, olha como ele destrói a cidade para me proteger, olha como ele mata quem for preciso matar para manter a minha segurança. E isso, na cabeça de adolescentes, pode ser tão perigoso a ponto dela começar a romantizar aquele cara idiota, babaca, agressivo, escroto que age com ela, porque ela tá lendo esse tipo de conteúdo e ela acha ali que em algum momento vai acontecer, ele vai ser assim com ela, né? Ele é babaca porque ele tá protegendo, ele é escroto, mas ele faz isso e não sei o quê. Entende o problema disso? Gente, é muito problemático isso. Não, não é mimimi. Por mais que as pessoas falem, ah, mas isso é ficção, a gente sabe diferenciar ficção de realidade, nem sempre e nem todas. Porque os casos de violência aumentaram e muito. E pode ser sim que isso tenha uma influência também por causa desses livros, né? Por causa desse conteúdo, dessa romantização desse macho extremamente alfa que hoje em dia tem. A intenção é que você saia desse tipo de conteúdo raso e se livre desse tipo de vício, tá bom? E é isso. Comenta aqui embaixo o que é que você pensa sobre, se você gosta desse tipo de livro, se você não gosta, vamos conversar aqui. E aproveita para seguir o canal, eu posto vídeo toda semana sobre livro e vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Um beijo.